Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre os custos, tá? Que envolvem aí a prestação de um serviço. Eu vou colocar um exemplo prático nosso, do nosso ramo, nosso mercado, assistência técnica, e eu escolhi aí a troca de conector, tá? Eu coloquei, por exemplo, que um conector de carga, ele pode ter, é claro que ele tem um custo variável, dependendo da quantidade, né? A gente pode pagar aí 50, 70 centavos, até uns 50, 2, 3 reais, dependendo do modelo um pouquinho mais. Tudo vai depender da quantidade que a gente vai comprar, mas vamos supor aqui que eu estou comprando apenas um conector de carga, tá? Esse conector de carga ele me custou 150 reais. Só que para trocar um conector de carga, eu não simplesmente, esse conector se materializa na minha mão, eu coloco na placa e ele está feito, né? A gente sabe que existe todo um processo para isso. Então, o que mais que a gente vai ter de custo aí? Eu vou ter os insumos, que seriam aí o fluxo pastoso, o fluxo líquido, o álcool isopropílico, eu tenho a fita de alumínio que eu vou usar também para fazer a proteção. Então todos esses insumos eles me geram um custo. Por mais que a gente fale assim, poxa William, mas isso aí vai gerar 10 centavos de custo, 20 centavos de custo. Entendam que isso é um exemplo. A gente pode pegar um outro serviço como uma troca de tela, como uma ressolda de placa, onde o custo do serviço vai ter ali valores maiores. Então isso aqui é só um exemplo, tá? Além disso, eu não consigo hoje sair da loja para ir buscar esse conector. Então eu vou precisar pagar um frete. Só que aí eu compro mais 3, 4, 10, 20... Olha, até uma dica, né? Deixa eu fugir um pouquinho aqui. Quando a gente vai comprar um item, vamos supor que eu pague 50 reais para o motoboy ir buscar e trazer essa peça para mim. Se eu compro um conector a 1,50 e eu pago 50 reais de frete, esse conector saiu para mim por R$ 51,50, o preço de custo da compra da peça, fora os insumos e o trabalho. Então não compensa. O que a gente faz? A gente dilui o frete comprando uma quantidade maior de itens. Então se você vai comprar uma frontal e precisa pagar um frete para motoboy, correio, o que for, que é muito alto o custo, 20, 30, 50 reais, procura pecinhas baratas como microfones, auricular, conector de carga, compra uma quantidade legal, 5, 10, 15, 20 pecinhas, porque você vai dividir o frete pela quantidade de itens que você comprou. Então, ao invés de você pagar 50 reais no frete de uma peça, você compra 10 peças, divide, dá 5 reais por peça, fica muito mais barato. Então, nesse caso aqui, a gente aproveitou ali um fretezinho de alguns itens que nós compramos e o frete custou 5 reais. Aí entra um custo que ninguém calcula, tá? Que é o do trabalho. Vamos supor que eu hoje, por exemplo, eu não fico na bancada, eu tenho um técnico que está trabalhando ali com a gente. Existe um valor que eu pago para ele, o salário dele. E esse salário ele pode ser dividido em semana, em dias e hora. Então eu coloquei mais ou menos aqui uma suposição de que a hora, o custo da hora para a gente executar um serviço desse é de R$ 9,65. Eu fiz essa matemática, peguei um valor cheio, fui dividindo ele até chegar em quanto custa essa hora. E aí, para executar a troca de conector, é claro que a gente não vai levar uma hora. Por isso que eu coloquei um valor um pouco mais baixo, eu dei uma arredondadinha ali. Então, a gente tem um custo total de R$ 16,25 para a troca de um conector. Então, olha a diferença. Ao invés de ser R$ 1,50 o custo, já foi para R$ 16,25. Eu tenho praticamente aí R$ 14,75, R$ 15 arredondando aí, de custo a mais, que eu não pensava nisso. Pô, William, mas 15 reais não é muita coisa para dentro da loja tal. Isso é um conector. Se a gente tem 15 reais de custo a mais, que eu não calculo, em 10 conectores são 150 reais. Em 100 conectores são 1.500 reais que está sumindo, está desaparecendo de dentro da loja, tá? Do nosso controle aqui, do nosso levantamento. Então, olha só. Esses 16,25 eu fiz uma conta aqui que é mais ou menos o seguinte: eu vou cobrar na média a troca de um conector R$ 80 reais, tá? Eu estipulei esse preço baseado em alguns pontos que a gente vai falar depois, tá? Então esse valor aqui de R$ 80 reais eu vou multiplicar ele por 30. Eu estou supondo que eu vou fazer apenas 30 trocas de conector durante o período, vamos colocar durante o mês, tá? 30 trocas de conectores a R$ 80 reais gera para mim aqui um faturamento de R$ 2.400. O custo do serviço, tá, que é aqueles 16,25,
vezes 30 me custa R$ 487. Então, se nós descontarmos o custo do faturamento, nós temos aí um total de R$ 1.912,50. Esse foi, acredito que eu posso chamar aqui de lucro bruto, tá? Porque ainda tem algumas coisinhas para a gente retirar daqui. Esse 1.912,50, eu imaginei o seguinte, que desse total de serviços prestados, né, de troca de conector, por não ser um valor muito elevado, tá, eu vou usar desse total 10% para custear despesas mensais. Então, eu vou pegar aqui 10%, tá, da despesa fixa, que foi R$ 3.800, totaliza R$ 380. Então, aqui eu vou pegar esses 1.912 e vou subtrair esses R$ 380, que vai custear as despesas mensais, tendo um lucro líquido aí de R$ 1.532,50, tá? Então essa é uma matemática um pouquinho mais básica para o intermediário, né? Onde a gente tem um total controle de que eu sei que eu vou cobrar o suficiente ou não. Por exemplo, se esse fosse o único serviço prestado dentro da loja, eu tenho uma despesa de 3.800, tendo um faturamento de 2.400. Tô fora, eu tô colocando dinheiro no negócio para ele rodar e ele vai acabar quebrando uma hora, me quebrando uma hora. Então, teoricamente, teria que ser feito ajustes para que o faturamento ultrapassasse R$ 3.800 para que a gente conseguisse manter saudável o nosso negócio, tá? A nossa assistência técnica. É claro que tem outros serviços, né? Eu tenho como exemplo aqui também um que eu gostei bastante, o software. Uma instalação de software, por exemplo, ela nos gera um custo de apenas hora trabalhada. Que eu coloquei aquela média de R$ 9,65, porque a gente vai pegar o telefone, colocar em modo download, espetar no USB, rodar o software, ele faz praticamente sozinho. Enquanto isso, a gente pode ir adiantando qualquer outro serviço e ele não tem custo de peças, de reposição, de frete, transporte, nem nada. Então, o que a gente tem aqui? Eu coloquei o software, 20 serviços feitos no mês, a um custo médio, um preço médio de R$ 120, isso totalizou para a gente R$ 2.400. Se a gente for ver o custo de hora trabalhada, 9,65 vezes 20 dá R$ 193, eu abato dos 2.400, sobrou aí 2.207. Como a gente tem uma margem de lucro muito alta nisso aqui, eu decidi colocar aqui 25% do faturamento de software cobre despesas fixas. 25% de R$ 3.800 totalizou para a gente aqui R$ 950. Então eu fiz 20 instalações de software a R$ 120 a média, faturei R$ 2.400, me custou R$ 193 para executar essas 20 instalações, tirando aí, fazendo a matemática, 2.400 menos o custo de 193, me sobra R$ 2.207. Desses R$ 2.207, eu tiro 25% para pagar as despesas mensais e me sobra R$ 1.257. Se nós estivéssemos executando apenas esses dois serviços na loja, nós teríamos aqui um total de 1.257 mais 1.532, totalizando R$ 2.789. Ainda assim, nós não conseguiríamos pagar as despesas fixas da loja. Então isso aqui já tem um gancho para quando a gente fala muito da questão de multiassistência, de trazer outros serviços para dentro da loja, de terceirizar algum serviço que você não faz, trazer algum produto, porque tudo isso agrega no faturamento e no pagamento das despesas fixas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.